gostaria aqui, sem mais demora, apresentar para vocês o pastor Ronald Berg. Come on, my friend. Obrigado. Boa noite, gente. É bom estar aqui. Quero chamar minha querida esposa aqui na frente também. A Dani falou, então... Você me dá o microfone desligado, cara? Tá querendo me prejudicar. Mas a Dani fala muito bem, gente. Muito bem, impressionante. Tem até um trono para ela. Ah, não. Ah, tá. Então, gente, estava no nosso coração hoje e eu, quando a gente caminhando na praia hoje... Tava bom. Tava muito gostoso. Vocês têm uma cidade muito gostosa. Faz 18 anos, mais até acho. Não vou falar muito tempo, quanto tempo eu não venho para cá, porque senão vocês vão saber quantos anos eu tenho. Mas faz muitos anos que eu não venho para cá. Adorei, achei uma cidade muito gostosa. A praia, vocês têm o privilégio, vocês imaginam o quanto é morar na praia. Porque isso é bom. Fresca, é muito gostoso. Apesar que eu estou sofrendo um pouquinho quente, com o calor, né? Mas, enfim, temos o mar aí. Então, daí a gente andando hoje e vem no nosso coração, e eu escrevi uma coisinha aqui para não perder nenhuma palavra. Eu gostaria que você recebesse isso. E nós, eu e o Ronald, e nós gostaríamos que vocês também, nós gostaríamos de honrar a vida da Dani e do Fábio. É muito difícil você se doar como eles se doam. Então, a vida desses pastores, vocês não imaginam o que eles fazem para estar aqui. Diante de tantas coisas absurdas que acontecem hoje, em tantas igrejas por aí, ainda Deus encontra pessoas com coração simples e de uma simplicidade para servir a Ele. Os pastores de vocês são pessoas que desejam, vocês sabem o que eles desejam? Eles não desejam dinheiro, não desejam ganhar dinheiro com a igreja, mas eles desejam anunciar o Evangelho para salvar pessoas e fazer uma igreja, uma cultura simples e cheia de Deus. Alcançar pessoas que algumas igrejas não alcançam. A vida corrida deles, que vocês não imaginam, alguns podem imaginar, mas vocês não imaginam, não impede de doar a vida deles, porque muitos teriam já desistido e disse, eu vou viver minha vida tranquila sem ter preocupações com a vida de outras pessoas. Mas deles doam o tempo deles para a vida, para amar vocês. E o desejo do nosso coração é que vocês honrem-os, que vocês os fortaleçam, que vocês os apoiem no tempo que virá agora. Porque é um tempo que eles vão precisar de vocês. Os passos que serão dados, eles precisam de vocês. E, sobretudo, que os amem. Em Efésios 3:20 está escrito, e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, possa fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, todo esse tempo que eles estão tendo crescimento, agora vocês vão para um lugar novo, é para um crescimento. E depende de vocês também, né? A responsabilidade não é só deles. A responsabilidade está em cada um de vocês. Como ela disse, venha, se disponha, faça alguma coisa. Veja o que você possa fazer. Se disponha, faça. Isso não estava no script, né? Mas eu creio que isso vem de Deus e Deus está com vocês, né? Apesar que às vezes a gente sabe algumas coisas que nós passamos também, né? Lá na C3 Curitiba, mas a gente sabe que Deus está conosco, que Ele nos chamou para fazer algo diferente, uma igreja diferente, e vocês fazem parte disso. Então, ame-os, honre-os, e vocês vão ver muitas vidas serem salvas, através da vida de todos vocês, junto com eles, lado a lado. Amém? Muito bem. Fofinha. Tá joia. Bom, o Fábio pediu para eu fazer o encerramento da série sobre finanças, né? Ou não sei se eu estou encerrando ou se eu só estou continuando. Estou encerrando. Gente, nós vamos olhar alguns slides aqui. Talvez o primeiro você já pudesse projetar. Mas é importante que a gente saiba que dinheiro não é
Dinheiro não é nada. Dinheiro é só uma ferramenta. Você e eu temos muito valor. Deus tem muito valor. E os recursos financeiros são simplesmente coisas que Deus coloca nas tuas mãos e nas minhas mãos. Mas, ainda que não tenha valor de fato, eterno, é uma ferramenta que você e eu precisamos aprender a gerenciar, usar, utilizar e investir. E a palavra de Deus tem vários momentos em que fala sobre recursos financeiros. E para a gente poder caminhar numa praia que não tem o lixo todo que os veranistas trazem, é necessário uma estrutura de caminhão de lixo, de garis, toda uma estrutura para recolher isso tudo e limpar a praia. Tudo isso exige recursos. E isso vem através dos impostos que o governo traz. Então, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos envolve recurso financeiro. Então, nós como cristãos não podemos ficar todos ressabiados e com medo de tocar nesse assunto. Nós temos que ser mestres nisso, porque além de lidar com todos os impostos, nós lidamos com algo voluntariamente chamado igreja, onde ninguém é cobrado. Alguém foi cobrado na entrada ali? Não, né? Ninguém. Eu não fui cobrado. Uma dessa alguém foi, eu não sabia. Né? Não tem isso, né? Pode entrar sem pagar. Pode sair sem pagar? Pode. Pode até tomar um cafezinho. Mas não seria uma falta de educação você chegar num lugar, consumir os recursos e não deixar nenhuma oferta? Não é mal educado? É mal educado. Então, gente, nós temos que ser simples na interpretação de recursos financeiros. E Deus está olhando como é que a gente lida com isso. Assim como Jesus olhou a viúva pobre que deixou 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. E Jesus olhou e viu, puxa, gostei dessa atitude. Porque ela abriu mão de tudo e depositou a confiança no meu Pai. E ele conhece o Pai e diz, o meu Pai vai cuidar dela. Então, recursos financeiros, hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Quem de vocês tem casa própria? Ótimo, felizardos. Alguns de nós pagam aluguel. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho a respeito disso. E é importante que você não saia daqui tomando decisões apressadas e nem ficando ofendido e chateado porque está ou não em certa situação. Apenas estou trazendo para vocês coisas para pensar. Refletir sobre o assunto finanças. O que a gente estava falando mesmo? Vamos para frente, então. Vamos deixar esse assunto para trás. Então, já sabe o que fazer com isso, né? Fica bravo comigo, mas não com o Fábio e com a Dani. Tá? E não aparece lá. Combinado? Porque eu não quero ninguém batendo lá panela na minha igreja, não sei o que e tal. Gente, é o seguinte. Fiz um exemplo que ele não é 100% real, mas ele se aproxima bastante da realidade. Hoje, se você tem um imóvel e você quer alugar para alguém, você como dono desse imóvel, você busca pelo menos 0,5% ao mês do valor do imóvel. Então, se eu tenho um imóvel que vale 600 mil, eu vou querer pelo menos 3 mil de aluguel. É mais ou menos essa conta que empresários fazem, que pessoas que têm bens buscam alcançar. Alguém de vocês aluga, tem um imóvel e aluga para alguém? Alguém é dono de imóvel e aluga para alguém. Então, você busca mais ou menos isso? 0,5%? Você consegue mais do que 0,5%? Mas hoje não. Mas 0,5% é algo plausível, né? Mas não é uma coisa louca que eu estou falando. Dá para a gente utilizar como raciocínio. E eu prometo daqui a pouco chegar na Bíblia, tá? Mas assim, e não vai ser no livro de números. Fraquíssima. Agora, se eu pego dinheiro emprestado no banco,
e seja uma linha de crédito mais ou menos boa, hoje está péssimo para pegar dinheiro. Mas, digamos que seja, de uma maneira bem positiva, hoje, infelizmente, 0,9% ao mês você vai pagar. Ok? Sobre esse empréstimo. Então, se você pega 600 mil reais emprestados no banco para comprar um imóvel, você vai pagar 0,9% ao mês e depois de 30 anos, você pagou só de juros 974 mil reais, depois de 30 anos. Ok? Mais ou menos isso que você vai pagar. Antes que você chute o diabo e mande o banco para o inferno e tudo mais, cambada de ladrão, a parcela média que você vai pagar, no início fica mais cara e depois ela diminui, mas em média você vai pagar 4.367 ao mês, tá? Para você ter o teu imóvel de 600 mil reais. Se você tiver um salário que consiga pagar isso, deveria ganhar pelo menos 3 vezes esse valor para você assumir uma parcela dessas. Mas tá bom. Então, o total investido que você teve foi 1.574.000 aproximadamente. Você investiu esse valor em 30 anos. Lógico, eu estou fazendo uma conta de padeiro, né? Que o cara não faz juro sobre juro, tal, uma coisa bem simples para a gente pensar. Mas se eu pago um aluguel nesse imóvel, eu vou, no final de 30 anos, ter investido ou jogado fora R$1 milhão. E a diferença ali de mais ou menos 500 mil reais, juros versus aluguel, significa o seguinte: se você alugou, você jogou fora R$1 milhão. Se você não fez financiamento e você aluga o imóvel de 600 mil reais, você jogou fora R$1 milhão. Mas se você financiou, você investiu 1 milhão e 500, mas pelo menos no final de 30 anos você tem a casa. Certo? E com certeza desta casa, daqui a 30 anos, terá um valor muito maior do que ela tem hoje. Ainda mais em Santos. Santos não... Para você daqui a pouco andar, dar um passo, esse pedaço aqui é meu. Né? De tão concorrido que é 1 metro quadrado aqui. Muito bem, vamos para o próximo slide, por favor. Muito bem. Agora, digamos que no slide anterior, a parcela que eu amortizava era de R$ 1.600. Mas aí eu decido investir R$400 a mais por mês. Vou investir R$2.000 mais ou menos por mês, e a parcela média subiu um pouquinho para 4.700. Não muda muito a parcela média, fica bem parecido, mas eu botei R$400 a mais na parcela. O que acontece? O total investido já diminuiu. Eu aumentei a quantidade, o valor da minha parcela, e eu consegui investir menos, porque eu comecei a pagar menos juros. E aí o total investido foi 1.386.000. O aluguel continua sendo 3 mil por mês, foi R$1 milhão que eu joguei fora. A diferença começa a diminuir. Em vez de pagar em 30 anos, eu estou pagando esta casa em mais ou menos 24 anos. Então, eu ganhei aí quase 6 anos. Só o fato de eu botar um pouquinho mais de energia na parcela. E aí, no final, eu pelo menos tenho a casa, ao invés do aluguel. Próximo slide. Aí nós temos a mesma situação, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou investir, vou amortizar 4 mil por mês. E aí a parcela média virou R$6.700. Então eu preciso ter um salário de mais ou menos uns R$18 mil para aprovar isso no banco. E aí o total investido foi R$1 milhão. Só que eu paguei esta casa em 12 anos. Porque eu fiz um esforço, concentrei todos os meus recursos para aumentar minha parcela. E aí, no final de 12 anos, eu tenho a casa e eu não joguei fora R$1 milhão em aluguel. Então, por um caminho ou por outro, nós temos que ter um teto para morar, certo?
Então, o que é que a Bíblia pode nos ensinar em relação a essas propostas que os bancos fazem, que as imobiliárias fazem? É pecado alugar? Lógico que não. Mas é necessário que a gente pense um pouquinho, que a gente busque soluções em Deus que nos permitam investir com mais sabedoria, com mais entendimento. E aí, eu gostaria que você olhasse algumas orientações que Deus dá para a gente na palavra dele. Se você olhar Provérbios 24, 27, e eu vou ler para você, o próximo slide, Provérbios 24, 27. Diz assim: acharam? Provérbios 24, 27. Diz assim: prepara fora a tua obra e apronta-a no campo. Em outra versão diz: prepara a tua fazenda. Quem tem essa versão? Prepara a tua fazenda. Ninguém? Prepara a tua fazenda, ou prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e só então edifica a tua casa. Deus, ele é muito inclinado ao trabalho. Deus ama o trabalho. A primeira coisa que ele pediu para Adão e Eva fazerem, depois de serem criados, foi: cante para mim, canta para mim, eu gosto tanto de ouvir louvor, canta. Não foi isso, né? Mandou cultivar a terra, arar a terra, trabalhar. O trabalho é uma invenção de Deus. Antes do pecado, o trabalho já era algo que Deus queria que fosse feito por você e por mim. Jesus vem, paga o nosso preço na cruz, para que a gente pudesse voltar ao princípio de todas as coisas e a vontade de Deus continuasse sendo feita. E a vontade de Deus é que cada um de nós trabalhe, cada um de nós prospere naquilo que a gente está fazendo. Então, como raciocínio para a gente avançar, ao invés de a gente ficar sonhando com certas coisas, nós precisamos nos concentrar no nosso trabalho e fazer o nosso trabalho muito bem feito. Aqui, no caso, é a fazenda. Não existiam as empresas que nós temos hoje, mas era a fazenda. Então, você precisava cultivar a terra com antecedência, com esforço, com dedicação. Antigamente, lá pelo século XII, mais ou menos, os padres da época chegavam para os camponeses e diziam: olhe, para a tua fazenda realmente produzir o fruto, use essa água benta. Use a água benta aqui. Isso aqui vai fazer a tua semente frutificar, germinar. E aí passa um pessoal assim, que já tinha uma certa experiência e não tinha relacionamento muito com a igreja, mas faziam a sua prática, e Deus deu a sabedoria para toda a raça humana, certo? Ou só quem tem Cristo que é inteligente? Não. A raça humana inteira recebeu o DNA de Deus. E aí aconteceu o seguinte: algumas pessoas com uma certa vivência chegaram com um certo composto meio preto, umas minhocas meio junto, uma coisa chamada humus, e disse: ó, esquece a água benta e use isso aqui, não fala nada para o padre, mas use, você vai ver como vai dar certo. Bem melhor que a água benta. E o pessoal usou, e começaram a produzir bem mais. Tem um cientista chamado Pascal que diz: pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te aproxima dele. Então, Deus, ele é muito inclinado a gente trabalhar e trabalhar bem, trabalhar com propriedade, trabalhar com conhecimento, trabalhar com estudo, realmente a gente se enfronhar no assunto. Entender como funciona o mercado financeiro é nosso papel, nós devemos entender a matemática disso, aonde isso vai dar, quanto isso vai me custar no final, para eu poder tomar uma decisão junto com Deus. Então, Provérbios 24, 27 diz: fulano, queridos, faça a tua empresa funcionar bem. Depois você faz uma casa bacana. Tá bom, nesse começo não consegue financiar alguma coisa e comprar uma casa? Tá bom, alugue, mas alugue um negócio pequenininho. Não jogue dinheiro fora. Invista dinheiro na sua empresa. Ponha dinheiro de volta na empresa. Faça aquilo funcionar bem. Faça com excelência. Depois que a tua empresa funcionar super bem, aí você
vai então, não conseguia antes fazer um financiamento de uma casa, porque não tinha receita no banco? Vá agora. Mas se concentre em fazer o teu trabalho funcionar muito bem. E, gente, Deus quer que isso aconteça com cada um de nós. Deus quer que cada um de nós prospere. Mas nós precisamos fazer a coisa muito, muito, muito bem feita. Se vocês não tivessem feito essa pintura, esse acabamento, não tivessem colocado o ar-condicionado aqui dentro, vocês acham que algum visitante ficaria aqui mais do que 15 minutos? Não ficaria. E eu não viria aqui. Pregaria lá fora. Saiam dessa casa, saiam daqui, fujam. Está muito calor, ali é o inferno. Nós temos que fazer as coisas muito bem feitas, com muito carinho, com muita excelência. A próxima casa que vocês vão construir, a gente foi lá hoje, demos uma olhadinha lá, entramos no lugar, já começou a escorrer o suor. E já começaram a pensar, quanto ar-condicionado vamos ter que colocar lá? De 18 mil BTUs? Não, 24 mil BTUs. Vezes quantas peças? Vezes 3. Será que vai dar? Mais um cassete, mais não sei o quê. Tem coisas para a gente fazer. Se vocês não fizerem a empresa e o negócio e o trabalho de vocês muito bem feitinho, para gerar resultado, a visão do reino de Deus acontece de uma maneira muito inferior. Não é verdade? Porque se nós somos aquelas pessoas que da nossa prosperidade a gente traz uma oferta, quanto mais próspero nós formos, melhor vai ser aquilo que a gente investe por prazer. Melhor vai ser a igreja, porque todos nós temos condições de investir na igreja. Por isso que Deus quer que a gente faça bem feito as coisas. Para não apenas a gente ter uma casa bacana, uma empresa bacana, mas que a casa de Deus também seja bacana. Tudo isso é importante, gente. Tudo isso. Agora pense o seguinte, outro provérbio. No próximo slide tem ali Provérbios 13, 22. E olha que interessante isso aqui. Provérbios 13, 22. Olha só. O homem de bem, ou o homem sábio, deixa uma herança aos filhos de seus filhos. E aqui não precisa ser uma grande mansão. Pode ser uma bicicleta. Mas pelo menos eu não peguei minha bicicleta, vendi para comprar pinga. Foi o que aconteceu comigo uma vez. Eu não vendi a bicicleta para comprar pinga para mim. Mas eu dei minha bicicleta para um pedreiro, que trabalhava na obra da nossa academia. E ele disse, com lágrima nos olhos, seu Ronald, eu nunca vou vender essa bicicleta. O que o senhor fez por mim, ninguém fez até hoje. Semana seguinte, tinha vendido a bicicleta. Não sei o que ele fez com o dinheiro. Né? Eu devia ter ficado com a bicicleta, porque hoje ela valeria assim uma peça de relíquia. Né? Mas, como é importante a gente não consumir as coisas e pensar na nossa próxima geração. Pense em quem vem depois de você. A Cris e eu, a gente pensa muito nos nossos filhos e nos filhos dos filhos. Que tipo de herança eu vou poder deixar para eles? Quanto mais, melhor, não é verdade? Como é bom você casar e... Não, isso não é bom. Deixa eu terminar. Como é bom você casar e você poder receber dos teus pais uma casa. Que delícia! Que coisa maravilhosa, ou pelo menos uma ajuda para aprovar o financiamento. Quem de vocês começou do zero e não conseguiu ajuda nenhuma dos pais? Vários aqui. Quantos de vocês gostariam de ter recebido uma ajuda dos pais para começar? Não seria ruim, né? Não, eu gosto do caminho difícil. Eu prefiro comer o pão que o diabo amassou do que receber uma ajuda dos meus pais. Tudo bem, em tese, não sei quem são teus pais, né? Mas em tese é muito legal receber no início da vida um apoio da herança, de uma ajuda
dos pais. É muito legal. Quem discorda de mim, é porque talvez não experimentou ganhar herança, né? Mas é muito legal, é muito bom. É muito bom. A Cris e eu, quando a gente casou, a primeira pergunta que a Cris fez para mim foi: quanto dinheiro você tem guardado? Hã? Eu sempre soube que o homem amadurecia depois, mas não sabia que era nesse assunto também. E aí eu fui para a cozinha com ela, com os pais dela e tal. Fui para a cozinha, sentei lá, comendo milho com meu sogro, com a minha sogra, com a minha esposa. E aí então, sogrão, seguinte, eu quero casar com a sua filha. Ah, é? É. E onde é que você vai morar? Eu já tinha a resposta aqui, né? Sabe aquele apartamento que você tem naquela rua? Que está alugado para um pessoal lá? Aquele dinheiro que vem para você mensalmente não faz a menor diferença, né? Você não pode decidir para a gente morar por lá um tempo? Ele olhou assim, deu uma risada de canto assim para a sogra, para minha sogra, futura. Deu uma risadinha e disse: tudo bem, dá. Yes, já temos a casa. Então, às vezes você não tem o dinheiro, mas seja cara de pau. Né? Não está escrito assim, pedir e dar-se-vos-á? Se eu não tivesse pedido, eu não ganhava. Ia ficar que nem um orgulhoso bobão, né? Comendo o pão que o diabo amassou, sendo que tinha lá um estranho morando na casa do meu sogro. Que estranho morar na casa do meu sogro? Eu vou morar na casa do meu sogro. E essa tradição se perpetua na minha casa. Porque assim, a minha filha casou em outubro do ano passado com o Leandro. Giovana e Leandro casaram. Eu fiz o casamento deles. O Leandro disse que eu ia chorar no casamento. Quem chorou foi ele, né? Eu só olhei assim para ele assim. Ele chorava, não conseguia fazer nem o pedido, os votos dele para ela. Aí passou o tempo, pulou de mel, tal, fizeram algumas coisas lá, não sei o que foi. Voltaram e foram morar na minha casa, porque o apartamento deles não estava decorado. Só que esse apartamento já está decorado o suficiente faz muito tempo. E eles estão morando na nossa casa desde então. Né? Então, hoje estamos em abril. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 7 meses já. Né? E o apartamento assim, tá um chuchuzinho. Eles mostram as fotos, olha que legal. Eu falei, nossa, não dá para morar lá já? E não, porque tem que colocar um azulejo aqui, porque tem que colocar uma cortina lá. Para que cortina? Tem cama, tem uma cozinha, pronto. Né? Não tem cozinha, come fora. Mas os pais, o homem de bem, deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Não pense só em você. Não consuma o que você tem. É uma bicicleta, tente deixar para os teus filhos. Faça com que você não consuma tudo aquilo que vem na tua mão. Pense na posteridade. Mas a riqueza do pecador, e aí todo mundo gosta desse, né? A riqueza do pecador é depositada para o justo. É isso aí, esses cretinos têm que me deixar dinheiro mesmo, não sei o que, tal, né? E aí você começa a olhar tudo que é pecador pela rua, que tem BMW, né? Esse cara um dia vai me dar esse troço aí. Assim. Tá escrito. E aí você começa a viver de uma maneira de cruzar os braços. E espera, bom, um dia alguém vai jogar na loto e o bilhete premiado vai cair na minha mão. Do céu, assim, né? E aí você começa a ter uma interpretação da palavra de Deus parcial, e Deus não quer isso de nós. Deus quer que você e eu sejamos extremamente trabalhadores, extremamente confiantes de que Ele está conosco, e que nós podemos sim, cada vez mais prosperar com o nosso trabalho, e além disso, deixar para os nossos filhos um futuro melhor, um começo mais fácil, para a gente não ser visto na sociedade como pessoas ignorantes. Há séculos atrás, no início do cristianismo, as pessoas não liam outra coisa além da Bíblia. E passaram-se vários séculos, Idade Média e tudo mais, padres falando apenas em latim, o povo, a Bíblia escrita numa língua que eles não entendiam, não conseguiam ler, não liam outros livros, eram considerados quase que animais, por mais que fossem cristãos.
eram considerados praticamente pessoas subdesenvolvidas, que não conseguiam conversar, não conseguiam dialogar. E nós, para sermos influência e sermos enviados ao mundo, como Jesus nos disse que enviaria, nós precisamos ter uma certa cultura, nós temos que ter um linguajar que as pessoas entendam, uma maneira de falar com o povo, uns com os outros, que não faça a pessoa olhar assim, hã? Então, se eu chego para minha esposa, shalom, né? O pessoal, e aí ela tem uma amiga do lado dela que é da academia, do trabalho, de algum projeto, o pessoal vai olhar assim para mim, né? Meio tantã, meio piradinho, né? O que é esse shalom, né? O que é isso? Shalom do quê? De beleza? Nós temos que aprender a falar de uma maneira que as pessoas entendam, que elas consigam se identificar com você. Se você sair falando riba lamassaia, calamassaia, lamassaia, as pessoas vão ficar desesperadas com você. Elas não vão saber o que fazer com isso. Então, lembre-se, Deus tem um foco nas pessoas. Deus tem um foco nas pessoas, nas 99 que estão aqui dentro, ou na uma que está perdida lá fora. Ele não está preocupado com vocês, gente. Vocês têm o Espírito Santo. Se vocês pisarem no tomate, o Espírito Santo vai falar assim, ei, se pisou no tomate, volta. Se arrependa, volta. Mas a pessoa que está lá fora, que não tem o Espírito Santo, ela nem sabe que está pisando no tomate direito. Até desconfia. Mas nós precisamos falar de uma maneira que a gente atrai essas pessoas. E uma das maneiras da gente fazer isso, gente, é ser uma pessoa que trabalha e trabalha direito. Você não abre a Bíblia durante o trabalho. Você não foi pago para ler a Bíblia no trabalho. Certo? Tem que trabalhar. Então não adianta falar que é perseguição, porque você foi mandado embora. O cara me mandou embora só porque eu fico 6 horas lendo a Bíblia na recepção. Você atende o telefone quando toca? Não, estou lendo a Bíblia. Mas você não é telefonista? Sou, mas eu estava lendo a Bíblia. Tem que mandar embora. Temos que trabalhar bem, temos que fazer bem feito. Porque aqui, o pecador acumula riquezas para o justo. Agora eu quero que vocês pensem um pouquinho como é que Deus trabalha essa dinâmica toda. Porque Deus ele é justo, certo? E Ele é bom, certo? Então, de alguma forma, Ele vai fazer com que essa dinâmica toda financeira flua na direção certa. Então, eu quero que vocês olhem comigo aqui o próximo versículo. Como é que Deus vê para quem Ele vai dar esse recurso? Você já parou para pensar? Se está escrito que o justo recebe aquilo que o ímpio, o pecadorzão, acumulou? Eu não sei, eu até agora não recebi assim algo muito claro, evidente, né? Um testamento dizendo, o cara morreu e incrivelmente ele não deixou para a família, deixou para você. Nunca vi alguém receber uma história assim. Não é assim que funciona, certo? Alguém já recebeu dinheiro assim? Não, ufa, senão eu ia ficar desconfiado que Deus é esse. Mas como é que Deus vê para quem Ele vai dar? E aí nós temos que avançar um pouquinho dentro da palavra de Deus em relação a finanças. E aí Jesus, que é fácil dizer que Deus existe, né, gente? É fácil dar nome para Deus. Posso chamar de Alá, de Acá, de qualquer coisa, uma energia, né? O velho barbudo. Eu consigo, em qualquer lugar do mundo, encontrar qualquer pessoa que consiga dar um nome para Deus, genericamente. Mas Jesus, aí não tem. Jesus é Jesus. Um homem, que nem a Dani falou, estamos em 2016 depois de Cristo. Uma pessoa. Não tem como fugir. E existe muita polêmica em torno de Jesus, porque existe o espírito do anticristo. Não existe o espírito do antidivino. Os demônios creem em Deus e morrem de medo.
Quem de vocês viu aquele desenho do Mufasa, do leão, o Rei Leão? Quem de vocês já viu? Tem criança em casa e já assistiu o Rei Leão. Aí tem aquele... eu também assisti e chorava junto com meu filho. Vem cá, Pia, assista aqui comigo, porque eu quero chorar de novo. E aí tem lá o rei Mufasa, certo? Mufasa. Aí as hienas, quando escutavam Mufasa, elas... né? Aí elas falavam, Mufasa, as hienas... Aí outra via, Mufasa... Mufasa, 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 Mufasa. Só para fazer hiena ficar morrendo de medo. Então é fácil você acreditar em Deus. Mas Jesus não. E eu diria para você, ouvir uma pessoa que venceu a morte, mais do que qualquer outra pessoa. Toda a vizinhança pode falar qualquer coisa, mas se Jesus disser diferente, eu diria para você ouvir Jesus. Porque nenhuma dessas pessoas venceu a morte ou vencerá sem Jesus. O que é que ele diz? Mateus 25, 28. Vamos lá. Mateus 25, 28. Eu vou ler um pouquinho para trás, aqui no dia do versículo 26. É a parábola dos talentos, onde o Senhor distribuiu talentos para 3 pessoas, cada um recebeu um pouquinho e saíram para trabalhar. E um deles não trabalhou a semente, o talento, e enterrou o talento. E aí no versículo 26 de Mateus 25 diz assim: respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo. Às vezes, gente, nós como servos, agimos mal. Você e eu. E nós temos que ser maduros o suficiente para perceber que Jesus está olhando, por mais bonzinho que ele seja, por mais misericordioso que ele seja, por mais graça que ele tenha, tem horas que a nossa atitude representa ou merece a seguinte resposta: você está sendo mau, você está sendo negligente, você merece ser demitido. E isso acontece com pessoas que trabalham mal. Então nós mais uma vez percebemos que Jesus, ele quer que a gente trabalhe bem, faça bem feito as coisas. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque ele quer um retorno sobre o investimento que ele faz. Todos vocês receberam talentos, todos. E Jesus é a pessoa que vai chegar para você e perguntar: cadê o retorno deste talento? Aonde é que está o lucro deste talento? Não necessariamente é dinheiro. Não necessariamente. Mas às vezes eu sou um pintor. E digamos que a igreja precisa ser pintada. Se eu, como pintor, fecho os meus ouvidos, fecho os meus olhos, cruzo as minhas mãos e não ofereço, não ofereço sequer uma ajuda, eu estou sendo negligente, eu estou sendo um servo mau. Porque Deus te dá um talento e você não oferece isso, você não é generoso ao oferecer o seu talento para ajudar. Pode ser a igreja, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa, ou no seu trabalho. Então nós precisamos perceber que Jesus, por mais que ele seja o nosso Salvador, ele é uma pessoa correta. Ele olha para a gente e ele não passa a mão na cabeça de quem está fazendo a coisa errada. Ele, vai, se acorda, piá. Se liga, o moleque. Não, moleque ele não fala. Mas, piá. O piá. Piá aqui não tem piá aqui? Não, mas lá tem um monte de piá. Piá para cá, piá para lá. Jesus, ele é uma pessoa que percebe aonde a gente precisa ser chamado a atenção. Só que, gente, eu acho que Jesus não desceu aqui fisicamente e puxou a tua orelha, né? Às vezes ele usa a tua esposa, ou usa o irmão lixa, a irmã martelo. Tum! Bem no dedão.
Isso é igreja, gente. E de repente, Jesus está chamando assim, ô negligente, tum, com a irmã martelo no teu dedão. Bem na tua cabeça, um cascudão assim. Ô piá, se liga. Seja responsável, seja generoso, seja frutífero. E aí nós temos uma pessoa deixando de ter um talento, e para quem que Jesus entrega o talento? Para um outro mané que não sabe o que fazer com aquilo? Não, ele entrega para quem tem mais. Por que que ele dá para quem tem mais? Porque ele sabe que essa pessoa vai fazer mais com aquilo lá. Gente, a raça humana inteira funciona assim. Não adianta a gente botar a culpa no patrão, não adianta botar a culpa no mercado. Nós temos que olhar para a gente mesmo e perceber que o próprio Jesus espera que a gente tenha uma atitude produtiva e responsável com os recursos que Ele nos dá, inclusive com o dinheiro. Eu não posso jogar fora o meu dinheiro, eu não posso investir ele de qualquer jeito. Eu preciso ser um homem de bem, eu preciso deixar uma herança para os filhos dos meus filhos. Eu preciso pensar lá na frente, o que é que vai acontecer com o meu recurso, com as atitudes que eu estou tendo agora. Como que os meus netos vão ter um benefício das minhas atitudes? É importante. Jesus fala, tire do mal e dê ao que tem me dado mais retorno. Eu vou dar para a pessoa que tem 10. Eu dei 5 para ele e ele me trouxe mais 5, o dobro do retorno. É para essa pessoa que Jesus vai dar esse outro talento, esse outro recurso. Só que você e eu não somos aquele que tem um talento e é negligente, não é verdade? Todos nós temos o Espírito de Deus e uma consciência clara de que nós precisamos trazer retorno. Não só para a sociedade, não só para a minha família, mas para o próprio Deus, para a própria igreja. Nós devemos ser participantes desse projeto, desta igreja. Tire do mal, tire do negligente e dê para aquele que tem me dado retorno. Foi o que Jesus disse. Exatamente assim. Ser pobre é diferente do que ser simples. E aqui é importante a gente parar para pensar de que o pobre não está... Deus nunca quis que a gente fosse pobre. Ele não quer isso. A pobreza é uma consequência de uma má administração. E eu posso ser muito rico e ainda ser simples. Não é verdade? Posso ser muito rico e ser muito simples. Eu não preciso ostentar a riqueza que tenho. Não preciso. Eu posso ser uma pessoa sábia que deixa uma bicicleta de herança para o meu filho. E Deus diz, é isso aí. Você recebeu esse talento, você manteve, você produziu, você multiplicou e você deixou para a posteridade alguma coisa. Não jogue fora. Não jogue fora aquilo que Deus te dá. Faça dar retorno. Pense, por que é que Jesus tinha um tesoureiro? Para administrar o quê? Miséria? Perceba como Deus não tem dificuldade alguma com o dinheiro. Não tem nenhum tabu para Jesus o dinheiro. Ele tinha um tesoureiro e ainda por cima roubava muito. O cara era não sei o que do mensalão, não sei de qual partido, acho que ele era de todos os partidos juntos. E aposto que ele falava em espanhol. Tipo meio argentino, assim. Sabe aquela frase, né, do momento da traição, né? Em que Jesus fala, alguém vai me trair. Aí Pedro diz, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Diz Mateus, João e tal. Aí de repente Judas fala assim, por acaso sou eu? Era argentino, cara, com certeza. Gênesis 13:2 fala assim, Abraão era muito rico e possuía muito gado, muita prata, muito ouro. E Abraão é considerado o pai da fé. Vocês percebem como o dinheiro
Deus não está nem aí se você tem muito ou bastante. O que Ele quer é que você seja generoso, que você deixe um retorno para Ele, que você deixe um retorno para a sua família, que você seja responsável, pense em 2, 3 gerações para frente. Vamos ser assim, gente, vamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos dá. Não vamos ser mesquinhos, não vamos sair torrando tudo em festa. Vamos fazer uma festa, vamos convidar todos os amigos, eu pago a conta. Não pague a conta. Nem vá na festa. Vai sobrar para você. Não seja o último a sair da mesa, né? Porque sempre alguém vai deixar de pagar e o garçom olha para você. Está faltando mais 50 aqui. Aí você não tem coragem de fugir, você acaba pagando. Hoje tentamos sair do restaurante sem pagar, né, Fábio? Mas faltou coragem. A gente falou assim, vamos fugir sem pagar? Aí olhamos assim, tal, as mulheres de salto, iam ficar para trás. Mulher atrapalha, atrapalha. Gente, Eclesiastes 10, 19 diz o seguinte: o dinheiro a tudo responde. Eu achava que era Deus. Claro que é Deus. Mas se você quer doar um casaco, esse casaco custou dinheiro. Alguém comprou esse casaco, não é verdade? Se quer doar um óculos, quer doar alguma coisa, essa alguma coisa custou dinheiro. Alguém teve que trabalhar para comprar, alguém teve que pagar por isso. Então, não vamos ter receio de falar sobre recursos financeiros, não vamos ter isso como tabu entre nós, só vamos lidar bem com os recursos, vamos ser responsáveis com isso. A fé sem obras é morta. Um casaco tem custo, não adianta você dizer para as pessoas, o dinheiro não é nada, o dinheiro não pode ser a primeira coisa na vida de vocês. Claro que não pode, mas se você der as costas para o dinheiro e não fizer questão de administrar esse recurso, desculpe, mas você vai pedir dinheiro para alguém. Por mais orgulhoso que você seja, em algum momento você vai pedir. E Deus disse, o justo, jamais vi um justo, Davi disse, um justo sequer mendigar o seu pão. Por quê? Porque o justo trabalha. O justo é responsável, o justo deixa uma herança, o justo prospera. Não precisa ser multimilionário, mas se eu tenho uma bicicleta, eu vou tentar chegar no final da vida com 2. Por quê? Porque Deus é assim. Deus não é ganancioso, Ele é simplesmente assim. Agora, Deus fez um sistema solar só? Não, Ele fez um universo. Para que tanto, Deus? Que exagero! Podia ter economizado. Mas Ele não economizou. Ele investiu recursos no universo inteiro, que Ele não tem fim. E você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus utilizava o dinheiro para abençoar. Atos 10, 38, andou por toda parte fazendo o bem. Jesus tem esse testemunho. Onde quer que ele ia, ele fazia o bem. Tanto que em vários momentos os discípulos achavam que Jesus tinha mandado, por exemplo, Judas, levantar, sair e levar dinheiro para os pobres. Constantemente Jesus fazia isso. Constantemente. Nós não podemos ter dificuldade em lidar com dinheiro. Então eu gostaria de incentivar você a perceber que dinheiro sim é um assunto espiritual. A maneira que a gente lida com isso é uma maneira que a gente até é um paralelo como nós desenvolvemos nosso relacionamento com Deus. Se nós formos negligentes nas pequenas coisas, Ele não vai nos colocar sobre o muito. E eu considero o dinheiro uma pequena coisa. Eu preciso ser fiel com os recursos financeiros que Deus põe na minha mão. Deus põe na tua mão recursos. Se é 10, se é 1000, se é 1 milhão. Cada um de nós recebe de Deus de acordo com a nossa capacidade. Mas a nossa capacidade pode aumentar. Nós podemos trabalhar a nossa capacidade. Porque senão Jesus não viria esperando um retorno. Porque a consequência ele vai tirar de alguém para colocar para outra pessoa que tem uma capacidade. Ele aumenta a capacidade dessa pessoa. E ele diz, você tem 10, então vou tirar aquele 1, e agora você tem 11.
e ele vai passar a ter 22, porque ele vai produzir mais. Eu quero que você pense em você. Pense na sua família. Pense na sua posteridade. E pense que Deus está a seu favor. É muito importante isso. Você ter essa visão de que Deus é bom, Deus não está contra mim, Deus está a meu favor, e Ele conta comigo para eu prosperar, para eu ser generoso com aquilo que Ele me dá. Não para eu ser ganancioso, para eu gastar comigo mesmo, com os meus prazeres. Mas Ele conta com o Filho da luz. Você. Ele quer que você prospere, mas tendo um coração generoso. Qual é o mal de prosperarmos e mantermos um coração generoso? Me diga, aonde está o mal nisso? Aonde está o mal de eu trazer aqui para a igreja uma oferta, não importa o valor, mas uma oferta que realmente, eu digo assim, eu quero trazer. Da minha abundância, eu quero trazer uma oferta. Gente, você não ajuda em nada se você se mantém miserável. Posso até passar um momento difícil na vida, onde a gente precisa da ajuda uns dos outros. Isso acontece, é verdade. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui acredita que Deus quer que a gente permaneça numa situação de miséria. Deus não é assim. Deus não é assim. Não, meu Deus. O meu Deus, Ele é fantástico. Ele quer o teu bem. Ele quer que você avance. Ele quer que você seja simples. Ele quer que você seja generoso. Ele não tem problema algum em você ser um multimilionário. Ele não tem problema algum em você ser simples. O que Ele não quer é que o dinheiro te escravize, com a ganância ou a falta dele. Deus não quer nenhuma dessas duas coisas. Ele quer que você seja sábio, que você realmente tenha um coração rendido a Ele. As pessoas do mundo olham para a gente trazendo recursos aqui na igreja e chamam a gente de tolo. Ali, ó, um bando de gente sendo enganada. Nós sabemos que não é assim. Eu sei que não é assim, você sabe que não é assim. Porque ninguém nos obriga a fazer isso. Nós fazemos isso porque queremos que a igreja seja cada vez mais bonita. E fazemos isso porque queremos que aquelas pessoas que nos criticam percebam que isso aqui é fantástico e que vale a pena conviver com o Espírito de Cristo e com a noiva. Vale a pena conviver com você. Como é que você vê Deus? Você vê Deus como uma pessoa mesquinha? Você vê Deus como uma pessoa que explora, através dos pastores, a ignorância e a infantilidade do povo, só para conseguir recurso? Como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus tão sábio, tão tremendo, tão excelente? Será que se houvesse uma outra saída para você e para mim, a não ser Jesus, você acha que uma pessoa que criou esse universo todo não acharia uma solução diferente dessa do que entregar o próprio filho para morrer por você? Será que uma pessoa inteligente como Deus não poderia ter achado uma outra saída? Ao invés de entregar Jesus por causa de você, por causa do seu pecado, porque todos nós pecamos e precisamos da graça de Deus. Será que não podia ter sido de outra maneira? Daqui a pouco eu vou pedir para você levantar sua mão para mim. Eu quero que você pense sobre quem Deus é. Tão inteligente, tão excelso, tão sublime, tão majestoso. E ainda assim, Ele entrega Jesus, o único filho dele, por você. O que é que você fez? O que é que você faz com uma atitude dessas? O que é que você faz com Jesus que morreu na cruz por você? Você vai deixar apenas como uma informação? Ou você vai agir em cima desta ação? Jesus, Ele vem e morre por você,
morre de braços abertos, nu, praticamente nu numa cruz. E ele fala para você o seguinte: eu vim até você. E você virá até mim? Será que você virá até mim? Será que você vai ter coragem de levantar sua mão na frente de pessoas que talvez você não conheça muito bem? Vai se expor? Ei, eu me expus por você. Eu fiquei envergonhado na cruz. E eu não precisava. Eu fiz isso pelo meu pai e eu fiz isso por você. Para que vocês dois pudessem se reconectar. Se a tua oração não passa do teto o suficiente, se você não consegue se conectar em Deus, se o teu coração está batendo um pouquinho mais desconfortável, é sinal que você precisa levantar sua mão para Jesus e dizer assim: eu quero experimentar isso, eu quero experimentar Jesus. E isso é necessário, gente, fazer publicamente. Jesus foi crucificado publicamente. Você e eu precisamos confessar Jesus publicamente. E eu quero desafiar você. Quero que você entenda que isso é super importante. Por isso eu te pergunto: você já confessou Jesus publicamente? Porque Jesus disse o seguinte: aquele que confessar o meu nome na frente dos homens, eu confessarei o nome dele diante do meu Pai e dos anjos. Eu quero que você imagine Jesus confessando o teu nome no céu, diante de Deus e diante dos anjos. Se o teu nome é José, e você vem e diz: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que você morreu por mim, morreu pelos meus pecados, mas o Senhor ressuscitou, está vivo, e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Jesus vai dizer assim: José, você falou isso agora na frente de todo mundo. Quero que você saiba que eu nesse momento estou falando o teu nome, José. Pai, o José confessou o meu nome diante de várias pessoas, e eu confesso o nome dele diante do Senhor e de todos os nossos anjos que estão aqui. Eu quero que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Quem vai levantar a mão para aceitar Jesus? Quem vai ter essa coragem? Eu não enxergo vocês, tem uma luz forte no meu rosto aqui, mas eu quero ver a mão levantada. Se você nunca fez isso, se você deseja fazer isso hoje, é a sua grande chance de ter o seu nome escrito no livro da vida, ter a salvação em Jesus. Como eu não conheço vocês, só peço um sinal. Faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar junto com você. Se você deseja entregar a vida para Jesus, senão eu vou assumir que todos vocês já entregaram. Vocês estão firmes. Amém. Ótimo. Muito bem. Gente, que Deus abençoe vocês. Que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre vocês. Que vocês sejam sal e luz aqui em Santos. Que vocês percebam como falar com as pessoas, qual linguagem utilizar, para que as pessoas se aproximem de vocês, não se afastem de vocês. Que vocês sejam relevantes aonde vocês estiverem, que vocês prosperem, que vocês sejam excelentes, exímios trabalhadores, que honram e deixam o nosso Pai com orgulho, deixam a nossa casa com orgulho de vocês. Nós temos orgulho dos nossos irmãos. Queremos que vocês sejam cada vez melhores. Essa é a minha oração por vocês, de paz, de prosperidade, de saúde, muita comunhão com Deus, e que vocês sejam generosos também na casa do Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Fábio. Boa semana a todos. Você não precisa ter pressa para ir embora. Se quiser bater um papo conosco, fique à vontade. Tem mais cafezinho lá fora. Até mais.